Você já parou para pensar no que existe nas profundezas do oceano? Estamos acostumados a olhar para o céu e imaginar o mistério do espaço, mas o maior mistério de todos pode estar aqui mesmo, na Terra, escondido sob quilômetros e quilômetros de água. O oceano cobre mais de 70% do nosso planeta, mas nós só conhecemos cerca de 5% dele. Isso significa que 95% ainda é um enigma, um território desconhecido, cheio de criaturas que podem parecer saídas de filmes de ficção científica. E é exatamente aí que está o ponto. Quanto mais fundo mergulhamos, mais estranho, assustador e fascinante tudo fica. Hoje, vamos explorar o que realmente habita as profundezas do oceano, desde criaturas bizarras até formas de vida que desafiam tudo o que sabemos sobre biologia. Segura firme, porque essa jornada vai ser intensa e pode mudar a forma como você olha para o mar. Antes de continuar, já se inscreva-se no canal e deixa seu like, para a gente continuar trazendo esses vídeos. Vamos lá! Primeira coisa que precisamos entender é que o oceano é dividido em camadas. A camada que conhecemos, onde nadamos e surfamos, é chamada de zona epipelágica. Ela vai até os 200 metros de profundidade, e é lá que a luz do sol ainda consegue penetrar. Abaixo disso, entramos na zona mesopelágica, conhecida como zona do crepúsculo, que vai até 1000 metros. É nesse ponto que a luz já começa a desaparecer quase por completo. Agora, imagina descer ainda mais. De 1000 metros até 4000 metros, temos a zona batipelágica, onde reina a escuridão total. E além disso, existe a abissal, chegando até 6000 metros. E finalmente as fossas oceânicas, que podem ultrapassar os 11.000 metros de profundidade, como a famosa Fossa das Marianas. Só para você ter uma ideia, se colocássemos o Monte Everest dentro dessa fossa, o topo da montanha ainda ficaria submerso por mais de 2 quilômetros de água. E é justamente nesses lugares de escuridão absoluta e pressão esmagadora que encontramos alguns dos seres mais impressionantes do planeta. Um dos exemplos mais famosos é o peixe-diabo negro, também conhecido como anglerfish. Ele vive em profundidades extremas e tem uma aparência assustadora. Um corpo escuro, dentes afiados como navalhas e na cabeça, um apêndice luminoso que funciona como uma isca para atrair presas. É como se a própria escuridão tivesse inventado uma armadilha viva. Outro habitante bizarro é o dragão negro do Atlântico, um peixe com corpo alongado e dentes tão grandes que não cabem direito dentro da boca. E para se adaptar ao ambiente, as fêmeas chegam a ter até 40 centímetros, enquanto os machos medem apenas alguns centímetros e vivem grudados nelas, quase como parasitas. Mas não são apenas os peixes que chamam atenção nas profundezas. Existem lulas gigantes que podem medir mais de 10 metros de comprimento e que provavelmente deram origem às lendas marinhas de monstros como o Kraken. Essas criaturas raramente são vistas vivas, mas já apareceram boiando mortas em praias ou presas em redes de pescadores. E se as lulas gigantes já são impressionantes, as lulas colossais são ainda mais assustadoras. Além do tamanho, elas possuem ganchos giratórios em seus tentáculos, o que as torna predadores formidáveis. E adivinha? Isso tudo ainda é apenas uma fração do que sabemos. Outro detalhe que torna as profundezas fascinantes é a bioluminescência. Em um ambiente onde não existe luz solar, muitas criaturas desenvolveram a habilidade de produzir sua própria luz. Algumas usam isso para atrair presas, como o peixe-diabo. Outras, para se camuflar e despistar predadores. Há ainda organismos como águas-vivas e pequenos crustáceos que criam verdadeiros espetáculos de luz em meio à escuridão. É como se, nas profundezas, o oceano se transformasse em um céu estrelado invertido, só que feito de seres vivos brilhando. Mas a vida no fundo do mar não se resume apenas a predadores ou a criaturas luminosas.
Existem também ecossistemas inteiros, que parecem mundos alienígenas. Um exemplo são as fontes hidrotermais, fissuras no fundo do oceano que liberam água superaquecida e rica em minerais. Ao redor delas, surgem colônias de bactérias que conseguem transformar esses minerais em energia, em um processo parecido com a fotossíntese, mas que não depende da luz do sol. Isso cria uma cadeia alimentar completamente independente da superfície, onde vivem vermes tubulares gigantes, caranguejos albinos e moluscos estranhos. É como se existisse uma segunda terra escondida sob os mares. E quando falamos de profundezas, não podemos esquecer das fossas oceânicas, os pontos mais extremos da Terra. Lá, a pressão é tão absurda que esmagaria instantaneamente qualquer submarino comum. Mesmo assim, organismos microscópicos e até criaturas maiores conseguem sobreviver. Alguns desses seres têm corpos gelatinosos e sem ossos, justamente para resistir à pressão. Em 2019, pesquisadores encontraram um peixe chamado snailfish, a quase 8.000 metros de profundidade, adaptado para viver onde a maioria dos seres vivos jamais poderia existir. Isso mostra que a vida sempre encontra um caminho. E aqui entra a parte mais intrigante. Se apenas exploramos 5% do oceano, quem garante que não existem criaturas ainda mais incríveis, ou até mesmo assustadoras, esperando para serem descobertas? Muitos cientistas acreditam que novos predadores gigantes, ou formas de vida completamente desconhecidas para a ciência, podem estar escondidos em áreas onde o ser humano nunca chegou. É como olhar para um mapa antigo cheio de regiões marcadas com a frase "Aqui existem monstros". Agora, pare e pense. O oceano não apenas guarda mistérios biológicos, mas também históricos. Em suas profundezas estão navios afundados, aviões perdidos e até cidades que desapareceram. Cada mergulho profundo pode revelar não só uma criatura estranha, mas também um pedaço esquecido da nossa própria história. Então, da próxima vez que você olhar para o mar, lembre-se, por trás daquela imensidão azul aparentemente calma, existe um universo sombrio, inexplorado e cheio de vida que ainda nem conseguimos imaginar. O fundo do oceano é, sem dúvida, o verdadeiro espaço da Terra. Um espaço interno, misterioso, perigoso, mas ao mesmo tempo fascinante. O que habita as profundezas do oceano não é apenas a resposta para nossas curiosidades, mas talvez também a chave para entendermos melhor o próprio planeta em que vivemos.